né? Perfeito, então vamos entrar agora nessa questão. Vamos voltar para os motores. Ok. Perfeito? Só que agora a gente não vai falar só do automotivo. Agora a gente pode falar de caminhonetes, Exato. caminhões, Exato. jet ski, Linha de barcos, linha naval, qualquer... máquinas e equipamentos que usam motor como principal fonte de funcionamento. Exatamente. Vamos lá. O princípio desse tipo de produto é atuar onde eu tenho lubricidade. Um motor cabeçote para baixo, ele pode ser movido a GNV, álcool, Não importa etanol, o combustível. gasolina, diesel, Elétrico. elétrico, não importa, tá? O princípio desse tipo de produto é tirar peso de atrito, diminuir o atrito, o arrasto interno do mecanismo e fazer com que eu reaproveite melhor a energia do mecanismo, tá? Com isso, eu posso ter ganhos em economia de combustível. É muito provável que eu tenha uma diminuição de ruído, principalmente na partida frio, tá? Mas a principal funcionalidade desse produto é ele ser um guardião lá dentro, é ele agir como um detetive dentro do motor ou dentro de uma transmissão mecânica ou automática, né? Agindo no momento que o óleo lubrificante falhar. É mais ou menos assim. Uma falha ela só vai começar porque o elemento mais fraco, aonde eu tenho duas superfícies em atrito, falhou. O lubrificante falhou. Seja lá por qualquer motivo, seja por período de troca antecipado, seja por contaminação, seja por um erro de especificação na troca, mas falhou, o lubrificante falhou. Nessa hora que um condicionador de metais, ele presente, ele dá a garantia que eu não vou ter um arranque de material além do limite e eu vou dar uma segurança para o usuário como protetivo do motor, transmissão, por aí vai. Ótimo, que bacana. Então, todos os motores, além de todos esses que a gente falou, vale a pena utilizar o condicionador de metais para ter diversos benefícios, né? São vários benefícios, igual você citou, pode ser economia de combustível, ruído, né? Percepção da partida a frio, vazamento de lubrificante. Olha só, ele não vai resolver o problema de vazamento. Mas quando eu tenho um veículo que, às vezes, por N fatores, aí, eu estou com uma perda de lubrificante, eu estou baixando o óleo, seja por vedador de válvula, seja por algum vazamento, e eu não me dou conta, e o nível de óleo baixa, eu começo a ter uma deficiência em lubrificação. Eu tendo esse tipo de produto lá dentro, ele me age como aquela barreira que vai dar garantia de lubricidade, mesmo com o óleo no limite ou abaixo do limite aí no medidor que você está acompanhando lá, beleza? Então é uma garantia, com certeza. Perfeito. Então tiramos as dúvidas, Giovanni, de que pode ser qualquer motor, tanto faz o combustível, até GNV, diesel, não importa se é comum, se é adivado, se é S10, se é gasolina comum, se é gasolina grid, se é gasolina premium, todos esses que tem atrito entre metais, motores, pode ser utilizado, então, o condicionador de metais, aumentar a vida útil e trazer vários benefícios. Perfeitamente. Né? E esses benefícios, eles podem ser antes de uma manutenção, eles podem gerar antes como preventivo, certo? Sim, certo. Ou até, de repente, com o próprio desgaste, ele consegue ajustar? Como é que funcionaria então, nesse vamos caso? lá. Talvez a gente queira entender o seguinte. Muitas vezes, ao longo desses 24 anos, eu tenho acompanhado o seguinte. Surgiu o problema, o pessoal quer buscar um condicionador de metais para resolver o problema. Mas o problema já implantou como solução. Vamos falar agora como solução, não para uso de manutenção. Olha só o fato curioso. Eu costumo dizer, é sempre melhor você prevenir do que remediar. Essa é uma frase feita, não é uma frase minha, mas é o que acontece. Prevenindo sempre é melhor. No entanto, por cultura de manutenção, o homem de manutenção deixa chegar a um estágio mais elevado de desgaste para daí fazer o uso desse produto. Ajuda. O ideal é usar antes. O ideal é que eu faça o uso preventivo, proativo. Mas se o desgaste já começou, se o motor já começou a me dar um ruidinho, eu posso usar ele? Pode.
é muito provável que ele vai ter uma diminuição de ruído na partida frio, é muito provável que ele cesse esse desgaste a partir daqui, ou seja diminuído a aceleração com que esse desgaste está indo e eu consiga estender a vida útil do meu mecanismo a partir daí. Okay? Tem pessoas que gostam de utilizar condicionadores de metais em peças metálicas. Como se faz? A gente não está falando de motor, mas peças que têm algum tipo de atrito, normalmente industriais ou não. Como é que é essa aplicação de condicionadores de metais em peças onde ela não tem um aquecimento contínuo? Porque, veja se eu estou errado, Giovanni, para que o condicionador de metais ela impregne na peça metálica, precisa de atingir uma temperatura. Não é isso? Como é que funciona, então, nesse caso? Vamos lá. Alguns mercados buscam fazer, tanto na área de competição ou na área industrial, fazer um chamado pré-tratamento, tá? Que é induzir o metal a determinada temperatura, pincelar com um pincel, borrifar um condicionador de metais, aquecer novamente e acha que está protegido o mecanismo. Em parte, sim. A parte que eu tenho a proteção superficial do mecanismo contra ataques oxidativos e corrosivos, bacana. Só que para se entender um condicionador de metais, eu tenho que entender que eu preciso de dois fenômenos aconteçam no mecanismo. Primeiro, eu preciso de temperatura. A temperatura é o catalisador que faz com que o condicionador de metais saia de óleo ou da graxa, seja qual for o veículo que eu utilize para levar ele até o metal, tá? E ancore na superfície do metal. Essa é uma ação química, ok? Existe uma ação física, que é fazer com que haja na superfície metálica, no mecanismo, um emparelhamento da superfície metálica. Eu estou falando isso em medidas muito pequenas, incapazes de modificar a folga do projeto do fabricante, tá? Medidas muito pequenas. Simplesmente quem fez engenharia e estudou metais vai entender melhor o que eu estou falando. É fazer uma plana na superfície do metal que é todo rugoso, e daí eu preciso que eu adicione o produto em contato, em movimento. Então eu posso fazer o pré-tratamento? Pode. Vai ter uma ação eficaz? Não tanto quanto eu colocar o produto no mecanismo em operação. Tá? Esse é o melhor resultado que eu posso tirar de um condicionador. Então a gente está falando agora da aplicação do condicionador de metais. Perfeito. No motor, Giovanni, eu adiciono o condicionador de metais na sua proporção de acordo com a lubrificação do motor, ou seja, motores maiores, que tem maior potência, maior cilindrada, eu preciso adicionar mais condicionador, né? Motores menores, eu preciso adicionar menos. Vamos primeiro nesse ponto, qual é a proporção ideal? Os condicionadores de metais que surgiram lá na década de 80, década de 90, e alguns que surgiram hoje, em sua grande maioria recomendam-se 6% sobre o volume de óleo, tá? Ou seja, 60 ml por litro, né? 60 ml por litro. Se o seu carro tem 4, 220 ml. Exatamente. Tem problema ser um pouco a menos ou um pouco a mais, Giovanni, nesse caso? Na construção desses produtos, eu falo agora como técnico, tá? Eles comportam sempre uma condição a mais. Eles atendem uma condição a mais. Então, eu usei 200, por exemplo, que a grande maioria dos produtos tem no mercado aí, deveria usar 240, atende, tá? Você não vai ter problemas. Os condicionadores de metais de terceira geração, já que chegaram aí no mercado à base de nanopartículas, esses é a metade da proporção. É a evolução, é natural, né? Eu falei dos motores que eram 8 bocas, tirando aí 150 cavalos, 140 cavalos, eu pego o motor 3 cilindros, tirando mais de 180 cavalos hoje, aí, biturbos aí. Então a própria evolução faz com que eu otimize espaço, e a nanopartícula ela consegue fazer isso, né? E obtenha um resultado superior ao que eu usava anteriormente. Então a proporção é de 3 a 6% do que existe no mercado hoje. De 3 a 6, o ideal é 6. O ideal é você aplicar menos
para você ter uma mistura, sempre ter menos produto interferindo lá, mas conseguindo fazer uma ação mais eficaz. Tá? Se a pessoa quiser usar um motor, independente qual é a cilindrada, 100% com condicionador de metais, isso causa dano, causa benefício ou simplesmente ela está queimando dinheiro? Com certeza causa um dano, com toda certeza. Tá? Existe um provérbio parecido, né? Existe um provérbio, um ditado parecido que fala sobre o uso de remédio e veneno, né? Pouco veneno é remédio, muito remédio é veneno. Um condicionador de metais não tem a capacidade de fazer troca de calor. Ele simplesmente é um redutor de atrito. Quem usa condicionador de metais, o meu conselho é: use sempre o óleo especificado pelo fabricante. Seja ele um base mineral puro, em sua viscosidade 10W30, 5W30, seja um semissintético, um 100% sintético, que atenda a norma SAI, o API, que ainda se usa, né? E daí você usa como um complemento um condicionador de metais. Troque o óleo, outro mito que tem aí: eu uso um condicionador de metais, eu vou estender a troca de óleo. Não! Você troca o óleo como o fabricante especifica, tá? Isso é um mito. Porque você tem que seguir a regra, a norma do que o fabricante especificou. A ideia eu sempre friso muito isso, de você usar um condicionador de metais, é você ter um guardião lá dentro. É você ter um camarada que no momento que vai haver a falha, ele vai agir. Tá, ok? Essa é a ideia. Show! Gente, então o que o Giovanni está falando é que condicionador de metais não é lubrificante. Lubrificante é lubrificante, cada um se usa de uma forma, perfeito? No motor você vai adicionar então 6% até 6% dentro do seu motor pela quantidade de lubrificante. E já a recomendação é que o lubrificante do seu carro seja especificado pelo fabricante. Não é isso? Bacana. É isso. Só um adendo. Quando a gente diz que não é também um lubrificante, ele... Em parte ele é. Olha que mais curioso. Pô, Giovanni, ele é ou não é? Ele é, mas ele está fazendo uma lubrificação a seco. Para tanto que, quem já assistiu algum teste da maquininha de atrito que o pessoal faz, eu faço, fiz muito e ainda faço no mercado, você faz um momento que eu não tenho lubrificação, simulando a perda total do lubrificante. É nessa hora que o condicionador de metais impregnado na molécula do lubrificante, ele faz uma lubrificação a seco, tá? Ele consegue ainda as moléculas ou as nanopartículas que estão lá dar lubricidade, mas praticamente a seco. Então ele não tem a função de um óleo lubrificante, mas ele é um lubrificante a seco. Mais ou menos isso. E agora então vem uma dúvida a mais que você está me trazendo. Bora lá. A dúvida é a seguinte: então,